Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna. E nessa aula de hoje vamos continuar aquela discussão sobre a natureza da luz. Vimos nas aulas anteriores que alguns experimentos eles tendem a mostrar que a luz ela pode ser constituída de partículas, né? Como vimos lá no experimento do efeito fotoelétrico e na explicação do espalhamento cômputo. Então, quer dizer, como é que fica, né, uma vez que a gente constata experimentalmente que é possível explicar o comportamento da luz por partículas, como é que fica o comportamento ondulatório diante desse impasse teórico? Então é justamente o que a gente vem discutir nessa aula de hoje, tá? Então a aula hoje é dualidade onda-partícula da luz. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, como explicar o padrão de interferência obtido no experimento da fenda dupla? Eu coloquei, para quem não se lembra, eu coloquei aqui uma ilustração do experimento da fenda dupla de Young, que está no livro do Halliday. Então, para quem não se lembra, eu tenho aqui um obstáculo com um orifício, né, com a fenda, passa uma onda plana, essa onda difrata por essa fenda única e incide sobre um outro anteparo B, que tem duas fendas, por isso que chama de experimento da fenda dupla. E aí a onda, ao passar por essa fenda dupla, ela difrata. Então nós temos o equivalente a duas fontes de onda, né? A fonte S1 e S2, que são fontes coerentes, elas estão emitindo ondas com a mesma fase, e aí no meio do caminho essas duas ondas se encontram e interferem entre si, e aqui eu tenho um anteparo que registra a intensidade dessa onda, dessa luz no caso, e mostra uma imagem mais ou menos igual a essa aqui, ó. Eu tenho pontos claros e pontos escuros. Os pontos claros representam justamente locais onde houve interferência construtiva, está aqui, e os pontos escuros seriam locais de interferência destrutiva. Ou seja, esse experimento é um fato, isso foi feito e foi verificado que a luz ela tem propriedades ondulatórias através do experimento de Young. Ou seja, nós temos experimentos que mostram uma propriedade ondulatória, como o caso do experimento de Young, e nós vimos agora com a física moderna que existem experimentos que mostram um comportamento corpuscular da luz. Se a gente parar para pensar, bom, tudo bem, se a luz for constituída de partículas, como é que ficaria o experimento de Young? Então vejam bem, se a gente pensar no experimento de Young, né, como se a luz fosse constituída de partículas, no ponto de vista clássico, partículas clássicas, né, que são bolinhas, como se fossem bolinhas de ping-pong, arremessadas na direção do anteparo e da fenda dupla do experimento de Young. Se a gente pensar que a luz é um feixe de partículas, de fótons, né, e os fótons são partículas clássicas, o que aconteceria é que uma boa parte dessas partículas bateria no anteparo, ia ser refletida ou absorvida pelo anteparo, e uma pequena quantidade passaria pela fenda e atingiria o meu filme sensibilizador aqui, né? E formaria uma imagem aqui no meu filme. Só que essa imagem, né, não é difícil de imaginar que seria bem diferente da imagem que a gente viu no experimento de Young, porque eu teria uma espécie de sombra negativa, né? Sombra negativa porque, na verdade, a sombra aconteceria nessas duas regiões aqui. E aqui seria a região clara que apareceria. Então teria só pontos claros em dois pontos, que é justamente
a região diretamente voltada para as fendas. Ou seja, um experimento mental envolvendo fótons como partículas clássicas não condiz com o resultado experimental. Ou seja, nós estamos dentro de um dilema, de um impasse teórico, que é qual é de fato o comportamento da luz, certo? É justamente a questão que eu levanto agora. Qual é a natureza da luz, afinal de contas? Se a gente pensa na luz como onda, nós temos o efeito da interferência e da difração, que são fenômenos verificados experimentalmente e que apoiam essa hipótese do comportamento ondulatório da luz. Por outro lado, nós temos que a luz pode ter um comportamento corpuscular, comportamento de partícula, e isso é reforçado pelo efeito fotoelétrico e pelo espalhamento Compton, que são dois fenômenos que a gente já estudou aqui no curso de Física Moderna. Aí quer dizer, a gente pensa, afinal de contas, a luz é onda ou é partícula? Se a gente pensa ela como onda, não tem como explicar os fenômenos que eu citei aqui, de efeito fotoelétrico e espalhamento Compton. Se a gente pensa a luz como partícula, não tem como explicar os efeitos do experimento da fenda dupla de Young. Então, qual é de fato o comportamento da luz? Aí é que está, senhoras e senhores. A luz, ela tem um terceiro comportamento, que não é nem onda e nem partícula. A gente chama esse comportamento, apenas para poder facilitar talvez o entendimento, chamamos esse terceiro comportamento de onda-partícula, o comportamento dual, dualidade onda-partícula. A luz, ela tem um comportamento que se assemelha de certa forma a uma onda, se assemelha de certa forma a uma partícula, mas não é nenhum dos dois, não é nenhum dos dois comportamentos. Ele é um terceiro comportamento que carrega essas duas propriedades e a gente chama de comportamento onda-partícula, certo? Então entenda, o comportamento da luz não é nem partícula e nem onda. Às vezes a gente é confundido achando que a luz ela se comporta ora como partícula, ora como onda. Não, ela se comporta como uma onda. Ela se comporta como uma luz. Só que a luz ela tem um comportamento que é um pouco diferente. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Tá? Para poder entender melhor esse comportamento dual da luz, foi feito alguns experimentos, Eu vou citar aqui o experimento do G. E. Taylor, de 1909, que ele fez o seguinte: ele pegou uma fonte de luz extremamente baixa, extremamente de baixa potência, de tal forma que só emita um fóton por vez. Então é como se eu estivesse jogando um fóton de cada vez. E ele jogou esse fóton dentro de um experimento de fenda dupla de Young. E aí ele queria verificar justamente o que acontecia, Se eu estou jogando um fóton de cada vez, o que acontece lá na placa reveladora. Então o que ele constatou? Que se a placa reveladora, ela foi exposta por um curto período de tempo a esse experimento, o que aparece nela são poucos pontos distribuídos aleatoriamente. A placa está lá, quando você pega e revela, existem vários pontos distribuídos aleatoriamente, que certamente serão pontos onde o fóton pegou. Só que é uma distribuição aleatória. Se a placa reveladora foi exposta por um tempo médio, um pouco maior de exposição, aí vejam bem, começa a aparecer um padrão na distribuição de pontos. Então não é tão aleatório assim. Ele começou a verificar que, com o tempo, as partículas começam a se acumular em alguns pontos. Existe um certo padrão nessa distribuição. Ela é aleatória, mas não é totalmente aleatória. E aí, se você deixa um bocado de tempo a placa lá exposta ao experimento,
verificou-se que esses pontos eles tendem a se acumular em regiões que de certa forma obedecem a um padrão de interferência de fenda dupla. Então vejam bem, parece que os fótons eles apresentam um comportamento aleatório, mas essa distribuição de probabilidade, essa distribuição com que os elétrons atingem o anteparo, é uma distribuição regida por um comportamento ondulatório, né? Então o que a gente pode concluir com isso? Primeiro, fótons, não tem como a gente imaginar uma trajetória para um fóton. Se você emite um fóton em uma única direção e você vê que a placa reveladora, o fóton se apresenta em várias direções diferentes, você não consegue imaginar, bom, se é uma posição aleatória, o que mudaria? Como é que seria essa trajetória? A gente não pode pensar em trajetória de um fóton devido a esse comportamento um pouco diferente que o fóton apresenta. Segunda conclusão, os fótons atingem pontos aleatórios da placa, mas a distribuição de probabilidade, a densidade de probabilidade desse fóton, na posição que esse fóton atinge a placa, ela é regida por uma função de onda. Então, vamos entender de uma forma geral. O fóton não é nem partícula e nem onda. Ele apresenta os dois comportamentos. Como assim os dois comportamentos? Ele é partícula porque, de certa forma, ele carrega um momento linear, ele pode transmitir momento ao se chocar com um elétron, por exemplo, como a gente viu no experimento de Compton. Então ele pode ser uma partícula. Só que ele não descreve a trajetória clássica de uma partícula. Porque se ele realizasse essa trajetória clássica, ele não geraria um padrão de interferência, certo? Então, na verdade, o fóton ele é uma partícula que tem um comportamento, quer dizer, a maneira como ele se comporta no experimento é regida por uma onda. Entendeu como é que é? Então, é uma partícula, só que ela é regida por um padrão ondulatório. Sacou como é? Você joga as partículas no experimento de fenda dupla de Young e ele se comporta como uma onda. A maneira como essas partículas atingem um anteparo obedece um padrão de interferência ondulatória. Então o comportamento do OL é mais ou menos isso. É meio complicado de vocês compreenderem assim de início, mas é bom vocês lerem o material, procurar os livros didáticos. Existem vários vídeos na internet que tentam esclarecer um pouco melhor esse comportamento dual da luz, tá? E, bom, qualquer dúvida podem postar na plataforma, né? Estamos aqui para isso. E era isso que eu queria tentar trazer para vocês. Eu sei que pode ter parecido um pouco complicado, de fato é um dos pontos mais críticos de um curso de física, é discutir a dualidade de onda-partícula, porque foge completamente a nossa noção de entendimento, mas assim, não é nada impossível de ser compreendido, né? Agora precisa de uma leitura, precisa de um amadurecimento, a gente precisa se desprender um pouco do que nosso cérebro ele tende a gente a seguir e entender que a natureza é muito mais do que a gente consegue ver, né? Certo? Então galera, é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham compreendido e não deixem de procurar o livro didático, porque lá tem mais informações, tem uma leitura um pouco mais rebuscada sobre isso, tá certo? Então é isso aí, fui!